Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu sempre digo aqui que eu creio que todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, ou assistimos, ou participamos de um seminário, ou de uma palestra, ou lemos um livro, eu entendo que um espelho é colocado na nossa frente e conforme a palavra vai sendo ministrada, nós olhamos nesse espelho e nós vamos vendo as nossas imperfeições. E muitas vezes, quando termina o culto, nós estamos com o nosso espelho na frente, nós olhamos as nossas imperfeições, mas nós pegamos esse espelho, nós guardamos e vamos para casa. Eu gostaria de propor um desafio a vocês nessa noite, para que ao final do culto de hoje, nós possamos pegar esse espelho, nós possamos olhar para ele, nós possamos olhar aquilo que não está correto na nossa vida, ou aquilo que nós precisamos mudar, e nós possamos colocar isso para o Senhor, e nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, eu entendi hoje isso, isso e isso, e eu quero que o Senhor mude isso e isso na minha vida. E para isso eu quero fazer uma pergunta aqui para todos vocês. Quantos aqui são pais ou mães? Levante a sua mão bem alto. Quem é pai ou mãe? Isso, muito obrigado. E olha só que interessante agora. Quantos aqui são filhos? Levante a mão. Então hoje eu falo para pais, mas também falo para filhos. E eu me coloco na posição de pai e eu me coloco na posição de filho. Mas antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito que, quando eu venho ao culto, eu gosto de participar do culto. E é por isso que eu sempre falo assim: olha para o irmão do seu lado, fala isso, ou bata a palma, ou levante a mão, ou cutuca o irmão. Eu sempre falo isso, né? Por quê? Porque eu gosto de participar do culto, eu gosto que vocês participem. Mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade. Se vocês não quiserem fazer, não tem problema. Mas eu gosto que participe. Né? O pastor Juninho sempre fala aqui: diga amém, diga glória a Deus. Eu gosto disso. Né? E para a gente começar, eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado nessa noite e diga assim: em verdade te digo, jantarei na sua casa. Isso, daí você olha para o seu irmão, combina com ele, né? E eu sempre falo, eu esqueci de dizer hoje, não olha para frente, olha para o lado. Não olha para frente, olha para o lado. Meus queridos, eu quero colocar aqui o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, algumas coisas que eu entendo como pais e como filhos. E algumas coisas que os filhos, como filhos, nós gostaríamos de dizer para os nossos pais. E como pais, nós precisamos ouvir dos nossos filhos. E nesta noite nós vamos entender algumas coisas que o Senhor tem para nós. A primeira coisa é quando o filho olha para o pai ou para a mãe e diz assim: pai, mãe, não me deixe passar fome. Pai, mãe, não me deixe passar fome. Essa é a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que nós vemos hoje muitos filhos, e nesta hora todos nós nos colocamos como filhos. E eu vejo filhos com fome. E eu vejo pais não dando comida para os seus filhos. Mas que fome é essa? É a fome da alma. É aquele buraco que está dentro da alma das pessoas. Olha só, nesse texto que nós lemos, quando Jesus ele se encontra com João, ele diz para João assim: João, convém que eu seja batizado agora. E João pega Jesus e João batiza Jesus. E o texto diz que
quando Jesus ele sai da água, existe uma voz que vem do céu e olha para Jesus, e a voz diz assim: este é o meu filho amado. Quando Deus olha para Jesus, ele poderia dizer muitas coisas. Ele poderia dizer: você é um profeta. Ele poderia dizer: você é um rei. Mas neste momento, o pai, ele estava alimentando a alma do seu filho. Ele olha para o seu filho e diz assim: você é meu filho amado. E repare que naquele momento haviam muitas pessoas ali. Jesus, ele recebe do seu pai o alimento para a sua alma em uma declaração pública. O pai olha para o filho e diz para o filho assim: filho, eu te amo. Filho, eu te amo. E repare que na sequência do texto, em Mateus no capítulo 4, Jesus ele é levado para o deserto, diz a Bíblia, para ser tentado. Jesus ele é levado para ser tentado. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus ele passa o primeiro dia, ele passa o segundo dia, ele passa o terceiro dia, e diz o texto que Jesus ele fica 40 dias. E no 40º dia, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, sabe quem aparece? Satanás, para tentar a Jesus. Satanás, ele sempre aparece no momento da nossa fraqueza. Por quê? Porque ele poderia aparecer no primeiro dia, mas Jesus não estava com fome ainda. Ele poderia aparecer no segundo dia, mas Jesus não estava com fome ainda. Quando que ele aparece? No momento de fraqueza. Qual que era o momento de fraqueza? No momento que Jesus estava com fome. E o que Satanás fala para Jesus? Satanás olha para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aonde que ele estava atacando? Ele estava atacando exatamente na paternidade de Jesus. E eu entendo que todos os dias, quando os nossos filhos, eles colocam a mochilinha nas costas e saem da porta da nossa casa, eles estão indo ao deserto para serem tentados. Mas quando Satanás olha para Jesus e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus olha para ele e diz assim: você está querendo oferecer uma comida para mim, mas você não vai oferecer, porque a minha alma já está farta. Porque o meu Pai, ele já alimentou. O meu Pai já me alimentou. Ao 40º dia, quando Satanás tenta Jesus, ele tenta na paternidade. Por quê? Para tentar Jesus, talvez ele não sabia quem ele era. Talvez Jesus estivesse com fome, mas ele estava tentando na fome da alma. Mas Jesus, algum tempo antes, o Pai olhou para Jesus e disse: você é o meu filho amado, e eu tenho muito prazer na sua existência. Então Jesus olha para Satanás e diz assim: você chegou tarde, porque você não tem nada para me oferecer. E quando Satanás, ele diz assim: transforma as pedras em pães, ele quer dizer que as pedras é algo que é eterno. Se você passar hoje, a pedra está lá. Se você passar 10 dias, a pedra está lá. Daqui a 1 ano, a pedra está lá. Se ninguém mexer, daqui 100 anos, a pedra vai estar lá. A pedra, nesse momento, representa algo que é eterno. E o pão, nesse momento, representa algo que é passageiro. Sabe o que Satanás está fazendo com os nossos filhos? E eu perguntei aqui no começo: quantos são filhos? Todos nós somos filhos. Sabe o que Satanás está fazendo? Ele está tentando transformar algo que é eterno em algo que é passageiro. Porque o pão, esse pão que Satanás fala para Jesus transformar a pedra em pão,
Se você deixar o pão lá hoje, se você voltar daqui a 10 dias, aquele pão já vai estar todo embolorado. Se você passar daqui a 1 ano, aquele pão já não existe mais. E quando Satanás tenta a Jesus, é a tentação que nos sobrevém. É aquela tentação que diz assim: olha, prova isso aqui, vai ser legal agora. A tentação está vindo, tentando transformar a sua salvação, algo que vai ser eterno para a sua vida, em algo que é passageiro, algo que é momentâneo. Talvez muitas vezes nós fomos tentados em algo, alguém que chega para você e fala assim: olha, prova aqui esse cigarrinho. Esse cigarrinho aqui, ele vai ser bem legal para você. Você vai dar uma tragada e você vai se sentir muito bem. Olha, prova essa droga aqui. Vai ser muito legal para você. Mas, se nós estivermos com a nossa alma farta, se o nosso Pai, Ele nos alimentou, nós vamos dizer para quem está nos tentando assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. O Pai estava alimentando o Filho. O Pai estava alimentando o Filho. Então, quando o Filho ele foi tentado, ele olhou e disse assim: olha, eu não preciso disso, porque eu já estou saciado. Será que os nossos filhos, quando eles estão lá na rua, eles estão na escola, eles estão na faculdade, quando alguém oferece alguma coisa para eles, será que nós, os pais, nós estamos alimentando os nossos filhos? Será que lá em casa, nós estamos dizendo para o nosso filho assim, nós olhamos para o nosso filho e dizemos assim: filho, eu te amo. Filho, você é o meu filho amado. Eu tenho muito prazer em você. Provérbios 27:7 diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Isso quer dizer que, se os seus filhos não forem alimentados em casa, eles irão se alimentar na rua. Eles irão se alimentar na escola. Eles irão se alimentar na balada, naquilo que é passageiro. Eles vão trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Quantas vezes ofereceram para vocês algo que era passageiro? Quantas vezes nós trocamos o eterno pelo passageiro? As palavras do Pai foram como um alimento para a alma do Filho. As palavras, sim, foram as palavras. As palavras têm poder. Quantos creem que as palavras têm poder? Digam amém. Tiago 3:10. Tiago 3:10 diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. E eu gosto muito desse versículo aqui, olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 3. Olha só que interessante. Disse Deus. O que Deus disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Sabe como que houve luz? Pela palavra de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Como? Pela palavra. Eu gosto muito desse versículo aqui também, em Ezequiel 37, capítulo 4. Diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E o versículo 7 diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Qual foi a palavra? O Senhor disse assim: profetiza, e eu farei.
profetiza e eu farei. O Senhor poderia fazer sem precisar de uma palavra? Poderia. Mas qual que foi a palavra do Senhor? Ele disse assim, profetiza. Quem sabe se Ezequiel não tivesse profetizado, os ossos não teriam voltado a viver. Por que que os ossos voltaram a viver? Por causa da palavra do profeta. Olha só que interessante. Tem alguém na luz lá? Tem alguém na luz? Tem? Pode apagar a luz para mim, por favor? Um momento. Não, apaga. Isso, aquela ali. Olha só. Que interessante. Apagou, né? Pode acender, por favor? Acende. Pode apagar de novo? Apaga. Isso, pode acender de novo. Obrigado. Que interessante isso, né? Sabe o que eu fiz? Eu só pedi, por favor, para eles acenderem. Todas as vezes que nós falamos para os nossos filhos o que eles são, nós estamos desenhando sobre a vida dos nossos filhos o futuro profético sobre a vida deles. Nós, os pais, nós desenhamos o futuro profético na vida dos nossos filhos. Então, é por isso que, meus irmãos, em nome de Jesus, escute o que eu vou lhe dizer agora. Na hora da raiva, feche sua boca. Eu vou dizer de novo. Na hora do nervosismo, na hora da raiva, feche sua boca. Com a sua esposa, feche sua boca. Com o seu marido, feche sua boca. Com o seu patrão, feche sua boca. Com seus funcionários, feche sua boca. Com seus filhos, na hora da raiva, na hora do nervosismo, feche a sua boca. Mas o que eu falo para os meus filhos? O que eu falo para eles? Eu declaro palavras de bênçãos. Eu digo para ele assim, filho, você é amado. Você é amado do Pai. Filho, você é uma bênção. Filho, eu te amo. Declare palavras de bênçãos na vida dos seus filhos. Já pensou, meus irmãos? Imagina, numa hipótese só, imagina que toda semana, imagina só, que toda semana todas as famílias se reunissem, isso só numa hipótese, todas as famílias se reunissem para um momento de jantar, onde todos se sentariam à mesa e conversariam sobre as coisas da semana, e o pai olhasse para os filhos e declarasse bênçãos na vida dos filhos. A mãe olhasse para o marido, olhasse para os filhos e declarasse bênção na vida dos filhos. Os filhos olhassem para os pais e declarassem bênção na vida dos pais. Os amigos olhassem uns para os outros e declarassem bênçãos na vida um dos outros. Já pensou se toda semana nós fizéssemos isso? Ah, mas eu moro sozinho. Ah, mas eu nem tenho família. Olha o que está escrito ali, ó. Uma família para pertencer. Uma família para pertencer. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, você é minha família. Não, vocês estão meio sem coragem. Vocês estão meio sem coragem. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, você é minha família. Então, se você profetizou na vida dessa pessoa que está do seu lado, que ela é sua família, e você já havia profetizado antes, jantarei na sua casa. Se você já profetizou isso, só falta uma coisa. O que falta? Nesse jantar, você declarar as palavras de bênção. Ah, mas eu não consigo jantar hoje. Mas sabe o que acontece terça-feira, Dulce? Tem rede. Terça-feira tem rede, não sei, quinta-feira tem rede, sexta-feira tem rede, não sei que dia que é rede. Já pensou se todo dia que tem rede, nós nos reuníssemos, nós olhássemos uns para os outros e nós declarássemos palavras de bênção
olha para o seu irmão e diz para ele assim: meu irmão, você é uma bênção. Meu irmão, eu te amo. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: você vai ter uma semana abençoada. Eu não vou perguntar aqui, mas quem trabalha com vendas, eu vou dizer para vocês assim: essa semana vai ser uma semana de muitas vendas. Eu não sou vendedor, mas eu imagino que um vendedor, ele não acorda de manhã e pensa assim: hoje eu não vou vender nada. O vendedor, ele acorda de manhã e fala assim: hoje eu vou vender bastante. É assim, não é assim? É assim, não é? E quando o seu filho, ele faz alguma coisa errada, você olha para o seu filho e diz: ô, seu burro. Não, meu irmão, não faz isso. Faz isso. Eu vou contar um testemunho aqui. Uma vez, a minha filha falou assim: pai, eu preciso imprimir um negócio aqui, mas eu precisava sair, eu precisava levar o notebook, né, o meu. E eu falei assim: faz o seguinte, pega o seu note e instala a impressora no seu note e imprime. Beleza, tudo tranquilo, né? E aí eu saí e ela me ligou no caminho e falou assim: pai, não estou conseguindo. Eu falei: não, faz isso, isso e isso. Passou um tempo, ela me ligou e falou assim: pai, eu não consegui. Eu falei: deixa que eu chego em casa e eu faço. Aí eu cheguei em casa, ela olhou para mim e falou assim: pai, eu sou uma tonga. Eu não consegui imprimir. Eu falei: não, filha, você não é uma tonga. Você só não conseguiu instalar a impressora. Escute o que eu vou dizer para você. Os erros que nós cometemos não definem quem nós somos. Nós apenas cometemos erros. Nós não somos um erro. Nós apenas cometemos um erro. Outra coisa que os filhos querem dizer para nós, eles dizem assim: pai e mãe, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Às vezes, os filhos, e nesse momento eu me coloco como filho, e todos nós somos filhos, eles não sabem quem são. Eles acham que são aquilo que eles têm ou aquele momento que eles estão vivendo. Se o filho é de uma família que tem muito dinheiro, ele diz assim: eu sou muito rico. Ou se o filho é de uma família que tem pouco dinheiro, ele diz: eu sou muito pobre. Ou se ele anda com roqueiros, ele diz: eu sou roqueiro. Ou se ele anda com skatistas, ele diz: eu sou skatista. Mas ele não é aquilo. Ele apenas está vivendo aquele momento, ele está andando com skatistas, ou está andando com roqueiros, ou está andando com outras pessoas, mas ele não é aquilo. Mas por que ele está dizendo aquilo? Porque lá em casa, o pai não afirmou a identidade do filho. Olha o que Deus disse para Jesus. Deus diz assim: você é o meu filho amado. Jesus, ele já sabia que ele era filho amado. Mas é muito legal do filho ouvir do pai: você é meu filho amado. Quando eu entendi isso aqui, eu entendi porque eu imagino que chegou um dia que José e Maria, eles chegaram para Jesus, falaram para Jesus: Jesus, senta aqui, senta aqui, o pai e a mãe querem dizer uma coisa para vocês. E eu fico imaginando assim, não está escrito, né? Mas entre um versículo e o outro tem coisas que não estão escritas, mas estão ditas. E eles colocaram Jesus sentado ali e eles falaram para Jesus: Jesus, nós queremos dizer uma coisa para você. Nós não somos seus pais de verdade. Nós não somos seus pais de verdade. Talvez Jesus olhou e disse: o quê? Como assim vocês não são meus pais? E eu estou fazendo o que aqui? E talvez José e Maria olharam para ele e falaram assim: não, você é filho do seu pai de verdade, do Deus. E um dia eu reuni meus filhos, quando eu entendi isso, eu reuni meus filhos, olhei para ele e falei assim: filhos, eu não sou o pai de verdade de vocês. Como assim, pai?
Como assim? Nós somos adotados? Não, filhos, vocês não são nossos filhos de verdade. Vocês têm um pai, que é um pai perfeito. Esse pai aqui, ele contribuiu com muito pouco. Vocês têm um pai que vai ser o pai para a eternidade de vocês. Esse é o pai de verdade. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu Salvador? Quantos aqui? Levante sua mão. Amém. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, você tem um pai de verdade. Você tem um pai de verdade. E talvez alguns de nós tenhamos uma crise de paternidade. Porque ou nós não conhecemos nosso pai, ou talvez porque nosso pai nos abandonou, ou talvez porque o nosso pai, ele era muito ausente. Todos nós temos uma história de paternidade. Mas você veio aqui nesta noite para ouvir o Senhor dizer para você isso aqui: você tem um pai de verdade. Você tem um pai de verdade. E o que eu quero dizer para você agora, em nome de Jesus, quero que você coloque a sua mão no seu coração agora. Assim como Jesus, quando ele saiu da água, que ele ouviu uma voz vinda lá do céu, agora você vai ouvir uma voz que não é a minha voz, é a voz de Deus. É a voz do seu pai de verdade falando com você. E o seu pai de verdade está dizendo, escute isso: você é meu filho amado, e eu tenho prazer em você. Não, vocês não entenderam. O pai está falando com você. O pai está dizendo assim: você é meu filho amado. Eu tenho prazer em você. Escute, você é meu filho amado. O pai de verdade está aqui nesta noite dizendo para você: você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. E se talvez você não teve lá na sua casa um pai que te amasse tanto, um pai que te abençoasse tanto, um pai que falasse para você palavras de amor, falasse palavras de bênção, hoje o pai de verdade está aqui para te abençoar. Hoje o pai de verdade está aqui para dizer assim: você é meu filho amado, meu filho, eu te amo. Eu tenho prazer na sua vida. Eu sou muito feliz com você, meu filho. Meu filho, eu quero estabelecer um relacionamento de amor com você. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. O pai está dizendo para você assim: você é a minha imagem. Meu irmão, o pai está dizendo para você nesta noite: você é a minha imagem. O pai está dizendo: meu filho, eu te amo. Meu filho, você é a minha imagem. Meu filho, não acredite no que as outras pessoas vão dizer lá fora. Não acredite. Acredite na voz do pai que está dizendo para você nesta noite: você é meu filho amado. O que os filhos querem dizer para os pais: pai, mãe, eu vejo Deus em vocês. Os nossos filhos, eles não conseguem estabelecer uma imagem de Deus. Então, qual que é a imagem de Deus que eles estabelecem? A nossa. Então, quando os nossos filhos, principalmente os pequenos, eles olham para nós, quando eles oram, quando os nossos filhos pequenos oram, eles dizem assim: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que está no céu. Qual que é a comparação que eles fazem? Que o Pai do céu é como o Pai que está aqui conosco. Quem é o Pai? Sou eu. Então, eu preciso estabelecer essa relação de paternidade com o meu filho, de maneiras que,
quando ele for dobrar o joelhinho dele e orar, quando ele for dobrar o joelhinho dele e orar, ele vai dizer assim: Papai do céu. Não é assim que nós ensinamos para os nossos filhos? Nós dizemos: Papai do céu. E qual é esse Papai do céu que os nossos filhos estão vendo em nós? Qual é? Qual é a imagem de Deus que nós estamos revelando para os nossos filhos? Havia um rapaz que ele viveu sobre as drogas durante muito tempo, e ele se converteu. E já fazia 3 anos que ele havia se convertido, não havia mais usado drogas, e ele foi para a igreja, e ele foi discipulado, e ele se batizou. E um pouquinho antes de ele tomar a primeira santa ceia dele, ele deu uma escorregada lá, os amigos convidaram para uma festa, ele foi para a festa, e bebeu, e saiu com uma menina, e ele ficou muito mal com essa situação. Ele falou assim: meu Deus, agora eu já me converti, e eu já discipulei, eu já me batizei, e agora eu pequei. E agora? Eu não tenho mais saída para mim. E aquele rapaz, ele ficou tão mal, que ele cortou os pulsos, ele queria se matar. E a mãe do rapaz chamou o pastor, e o pastor foi lá na casa dele, conversou com ele, e tentou contornar a situação, e conversando com ele para tentar entender de onde vinha tudo isso, ele entendeu. O rapaz falou para ele assim: olha, faz 3 anos já que eu não uso drogas. Faz 3 anos. E eu estou estudando engenharia, e eu vou me formar em engenharia. E um dia eu cheguei para o meu pai, e eu pedi perdão para o meu pai. E eu me ajoelhei na frente do meu pai, olhei para o meu pai e falei para o meu pai assim: pai, eu causei muitos males para o Senhor. Eu feri muito o Senhor. Eu trouxe muita tristeza. Mas eu quero dizer que já faz 3 anos que eu parei de usar drogas, eu estou seguindo a Jesus, eu me converti, eu estou fazendo engenharia, eu vou me formar engenheiro. E aquele rapaz ajoelhado, o pai dele olha para ele e diz assim: meu filho, você pode ser um engenheiro, você pode ser um médico, você pode ser um lixeiro, você pode ser um desempregado, para mim, você não presta. E essa era a imagem que aquele rapaz tinha de Deus. Porque o pai olhou para ele e falou assim: você não presta. Qualquer coisa que você fizer não presta. E essa imagem que ele tinha de Deus, então naquele momento em que ele havia escorregado, que ele havia pecado, ele falou assim: agora eu não tenho mais saída. Se eu fiz tudo pelo meu pai e não teve jeito, agora eu não tenho perdão mais. Essa é a imagem que o rapaz tinha de Deus. Por quê? Porque foi a imagem que o pai colocou nele. Eu ouvi de uma mãe o seguinte: meu filho tinha 12 anos. Quando ele tinha 12 anos, o meu marido disse para o meu filho assim: você é um vagabundo. E hoje, o rapaz tem 40 anos. E o rapaz disse para a mãe assim: eu me sinto um vagabundo com 40 anos. Tudo que eu coloco a mão não dá certo. Por quê? Porque o meu pai, lá atrás, ele disse para mim que eu era um vagabundo. Qual é a imagem que nós estamos formando de Deus para os nossos filhos? Será que é um Deus punidor? Será que nós somos aquele pai que nunca elogia? O filho faz todas as coisas certas, ele faz uma coisa errada, ele apanha. Pai, mas olha aqui, eu tirei 10, não interessa, não fez mais que obrigação. Ou será que nós somos aquele pai permissivo? Não, filho, está tudo bem. Pai, eu posso? Pode. Pai, vai, filho. Ele nem sabe onde é. O pai que permite tudo. E aquele pai que permite tudo, o pai fala assim: olha, não corre. Se você correr... Tararana. Aí o filho corre e não acontece nada. Aí o filho faz alguma coisa, o pai fala assim: você vai ficar 40 dias sem videogame. E aí passa um dia, está lá jogando videogame. E aí a imagem que ele tem de Deus é que, no final, Deus não vai punir ninguém. Por quê? Porque o pai não pune. Então ele acha que Deus também não vai punir, porque a imagem que ele tem de Deus. Mas como filhos, nessa noite, eu quero dizer para vocês que Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça. Sabe que quando Deus falou para Noé assim: Noé, prepara uma arca e põe sua família lá dentro, que eu vou salvar a sua família, mas eu vou destruir a terra.
Sabe o que Deus fez? Ele cumpriu o que ele ia fazer. Deus, ele salvou a família de Noé, mas as outras pessoas todas morreram. O Deus que promete, ele cumpre. Então vai vir juízo? Vai vir juízo. Porque o Pai disse que vai vir. E esse é o pai que nós devemos ser. Será que nós estamos sendo um pai egoísta? Um pai que não pode parar nem um minuto para ouvir seu filho? Como aquele filho que chegou para o pai e disse: pai, quanto custa a sua hora? A minha hora custa R$100. Está aqui, pai, R$100. Eu preciso de 1 hora contigo, pai. Será que nós precisamos marcar hora com os nossos filhos? Será que os nossos filhos precisam marcar hora conosco? Ou será que nós somos um pai indiferente? Entra dia, sai dia, almoço, janta, café da manhã, vem para a igreja, volta para a igreja. E eu não sei quem é amigo do meu filho, eu não sei nem o número do telefone do meu filho. Eu não sei quem é amigo dele. Eu não sei qual é a matéria que ele faz na escola, eu não sei nem o nome da professora. Eu não sei nem que dia é o aniversário do meu filho. Será que é esse Deus? Qual que é o Deus que nós devemos representar? Nós devemos representar um Deus de amor. Nós devemos representar um Deus de amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E Deus, ele nos ama não pelo que nós fazemos, ele nos ama pelo que nós somos. E se nós devemos representar isso, nós também devemos amar os nossos filhos pelo que eles são, porque eles são os nossos filhos. Se ele acertou, nós amamos. Se ele errou, nós amamos. Se ele tirou 10, nós amamos. Se ele tirou 0, nós amamos. Imagine, meus irmãos, que no momento de um casamento, né, o pastor está celebrando o casamento, está o noivo e a noiva aqui na frente, e aí o pastor, ele recebe uma revelação do futuro do noivo. E ele olha para a noiva e diz assim: olha, tive uma revelação aqui. O seu marido, aqui, esse que vai casar com você agora, ó, daqui a 2 anos, ele vai te trair assim, assim, assim. Daqui a 4 anos, ele vai te trair assim, assim, assim. Daqui a 5 anos, vai acontecer isso, isso, isso. Daqui a 10 anos, vai acontecer isso, isso, isso. O que vocês acham? Na hora de ela dizer sim, ela ia dizer sim ou não? Sim ou não? Não. Mas foi isso que Deus fez conosco. Deus, o Pai, ele já sabia do nosso futuro. Ele já olhou lá atrás para todos os nossos erros. Ele já sabia quantas vezes nós iríamos errar, quantas vezes nós iríamos cair. Mas mesmo assim, Jesus olhou e disse assim: não, eu aceito a noiva. Eu aceito. Eu aceito Oséias, eu aceito Rubens, eu aceito Gilmar, eu aceito Eduardo. Eu aceito todos vocês. Mesmo sabendo dos erros que nós iríamos cometer. E não foi só isso, ele não disse eu só aceito. Ele diz assim, ó: eu vou lá e eu entrego a minha vida por eles. Eu entrego a minha vida por vocês. Porque o Pai é amor. O Pai é amor. É esse amor que nós devemos e precisamos demonstrar para os nossos filhos. E para nós terminarmos, nós representamos um Deus que é um Deus santo. Levítico 11:44 diz assim: pois eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Havia um pastor que ele contou que ele ouviu na escola bíblica lá que os anjos às vezes se transformavam em homens, e ele tinha certeza que o pai dele era um anjo. Por quê? Porque o pai dele representava Deus. E ele ficava olhando para o pai assim, ficava olhando, daqui a pouco vai aparecer uma asinha ali, né? Vai bater uma asa. Por quê? Porque o pai representava Deus. Será que nós estamos representando Deus? Será que estamos? Havia um rapaz, aconteceu algo na sua família, e ele chegou em casa, ele morava no 12º andar.
morava no 12º andar. Ele chegou em casa transtornado, ele bateu na esposa, ele espancou a esposa e deixou a esposa desacordada. E aí ele pegou o filho de 6 anos e foi para a sacada. E a reportagem contou depois que os vizinhos começaram a ver que havia algo estranho ali. E eles ouviram o filho de 6 anos dizendo para o pai: pai, não pula, pai. Pai, não pula, pai. Pai, não pula. Mas aquele homem, ele pegou o filho no colo de 6 anos e se jogou do 12º andar. E os dois morreram. E o Senhor quer ministrar na nossa vida nessa noite que os nossos filhos, eles estão no nosso colo. Todas as vezes que nós escorregarmos, os nossos filhos vão junto. E o Senhor ministra no meu coração nessa noite, dizendo que existem muitas pessoas que estão agarradas em você. E essas pessoas, elas estão dizendo para você assim: meu irmão, não pula. Não pula. O Senhor está dizendo para você nessa noite: não pula. Porque se você pular, a sua família vai junto. Se coloque em pé nesse momento. Quando meus filhos eram pequenos, nós pegávamos eles, dávamos banho, nós limpávamos eles, né? Colocávamos fraldinha, passávamos perfume. Mas algumas vezes nós chegávamos perto, sentíamos aquele cheirinho de sujeira, né? E a gente falava assim: não é possível, que eu limpei tudo você e você sujou toda a fralda. E aí nós pegávamos nossos filhos, nós limpávamos a sujeira, nós pegávamos a fralda, jogávamos a sujeira fora e ficávamos com os nossos filhos. E se os nossos filhos sujassem de novo, nós íamos pegar nossos filhos, íamos limpar o nosso filho tudo de novo, íamos jogar a sujeira fora e ficar com o nosso filho. Agora eu, que sou um pai mau, eu faço isso com os meus filhos. Quem dirá o Pai Celestial? Não importa o que você fez, não importa qual foi a sujeira que você fez, todas as vezes o Pai de verdade vai estar aqui para te limpar. Todas as vezes. Pode apagar a luz, por favor? Eu quero dizer para você nessa noite que se você veio aqui nessa noite, se você tem uma crise de paternidade, ou se você não sabia quem você era, se você tinha um buraco na sua alma, se você tinha fome, por quê? Porque o teu pai não te alimentava. Nesta noite o Pai de verdade está aqui para te alimentar. O Pai de verdade está aqui nesta noite. Se você tem um buraco na alma e você quer receber o alimento do Pai, vem aqui na frente para receber a oração. Se você não sabe quem você é, se você está dizendo assim: eu não sei quem eu sou, eu quero que você venha aqui na frente, porque o Pai de verdade, Ele vai dizer para você quem você é. Eu quero que você venha aqui na frente. Se você está tendo um problema com seus filhos e você não sabe o que fazer, eu quero que você venha aqui na frente para você receber a oração. Por quê? Porque o Pai de verdade está aqui nessa noite. O Pai de verdade está aqui. Se você quer receber a bênção do Senhor sobre a sua vida, venha aqui à frente. Se você fez uma sujeira, o Pai de verdade está aqui para te limpar nesta noite. E por fim, se você quer pular, você chegou nessa noite e falou assim: ó, eu vou pular, eu não aguento mais, aconteceu isso,
Isso. Eu vou pular. O Pai de verdade está aqui nessa noite. Ele está dizendo para você: não pula. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não pula. Não, vocês não entenderam. Olha para quem está do seu lado e diga: não pula. O Pai de verdade está aqui essa noite. Deixa eu te perguntar: você tem certeza? Você tem certeza? Você não precisa vir aqui na frente. Tem certeza? Quando nós começamos, eu falei que o Senhor iria colocar um espelho na nossa frente. E o espelho foi colocado. E agora é o momento de nós olharmos para o espelho e tirarmos toda aquela sujeira que o Senhor nos revelou nessa noite. Sabe que eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolhe ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua e se precisar é só chamar. Não preciso te intimidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Senhor nosso Deus, meu Pai de verdade, aqui estou eu, Senhor, teu filho, e eu estou aqui nesta noite, Senhor, junto com meus irmãos aqui, Senhor. Ô Pai, olha para os teus filhos que estão aqui, Pai. Os teus filhos que ouviram a tua voz, Pai, nesta noite. E os teus filhos, Senhor, que eles precisam do teu amor. Eles precisam do teu abraço, Pai. Eles precisam do teu carinho. Fala com teus filhos, Senhor. Fala, Senhor, no coração deles, dizendo que eles são filhos amados, Senhor. Eles são filhos amados. Deus, nos dá força, nos dá coragem, Senhor, para vivermos o sobrenatural que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço em quem está do teu lado aí. Isso, dá um abraço aí. E diga para essa pessoa assim: o Pai te ama. Diga: o Pai de verdade te ama. O Pai de verdade te ama, meu irmão. Você veio aqui nessa noite só para ouvir isso. Você tem um Pai de verdade e o Pai te ama e o Pai se agrada de você. Deus abençoe sua vida, meu irmão.